Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Você por acaso conhece o NBA League Pass? O NBA League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se por acaso você quiser assinar o NBA League Pass tendo um ótimo desconto e tendo ainda um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora assiste o vídeo, se divirta e deixa o like que é importante, ajuda bastante. E então eu já comecei a dar uma aprofundada a mais nas conversas sobre draft e hoje eu quero falar sobre os meus prospectos favoritos, né? Sobre o meu top 10 prospectos para esse próximo draft. E eu já adianto, você não vai concordar com o meu top 10. Porque alguns nomes que a galera tá se amarrando, tá adorando, são nomes que não me agradam tanto. E talvez eles estejam em posições que você não vai concordar. Então, você não vai concordar e tá tudo bem. Por quê? Porque é opinião. E eu te convido a comentar o seu top 10. Né? Que aí vai ser legal a gente ter essa discussão. Então, sem mais enrolação, vamos aqui pro meu top 10 melhores prospectos para esse próximo draft. E aí eu já vou começar. Eu vou começar do 1 ao 10, tá? Vou fazer do 1 ao 10 pra não ter... Ah, Luiz, e o suspense? Não precisa de suspense. Não tem por que ter suspense. Vamos aqui na moral. Ó, meu top 1 prospecto, acho que não tem... Esse aqui não tem discussão, né? O top 2 não tem discussão, né? O melhor é o Cooper Flagg. É o melhor prospecto, é o prospecto mais completo da classe e um dos mais completos dos últimos anos. É um cara que faz tudo muito bem, finaliza bem por dentro, finaliza no mid-range. O arremesso de 3 não é tão maravilhoso, mas é bom ainda. É um bom arremessador de 3. Tem espaço para melhorar, mas já é bem aceitável, tem uma boa mecânica, rápido, atlético pra caramba, um físico excelente, alto, com uma boa envergadura, baita versatilidade nos dois lados da quadra, um ótimo defensor, um ótimo reboteiro, um ótimo shot blocker, talvez até o melhor shot blocker da classe, né? É um cara que marca bem o perímetro, marca bem o garrafão, tem um excelente QI de basquete, lê muito bem o jogo, competitivo, agressivo, tem uma mentalidade muito foda, inclusive muito elogiado pelos jogadores da seleção dos Estados Unidos, né, que treinaram com ele durante a preparação para as Olimpíadas. Então é um prospecto pronto, jovem, baita teto e é o melhor prospecto da classe, sem a menor sombra de dúvidas. Lembra um pouco o Jason Tatum chegando no draft, inclusive eu acho que como prospecto o Cooper Flagg é até superior ao Jason Tatum como prospecto, tá? As características lembram bastante e o fato, né, dos dois serem de Duke também ajuda na comparação. Ele também me lembra um pouco o Andrei Kirilenko, só que melhor ofensivamente. Uma versão ali melhor, uma versão 2.0 do AK-47. Eu lembro que na análise dele, eu até falei, né, que ele me lembrava também um pouquinho o Larry Bird, e eu sigo com essa impressão de que ele tem alguns shades de Larry Bird, mas o que ele me lembra mesmo, a minha comparação oficial com ele é o Jason Tatum. Pra mim são dois jogadores com características bem semelhantes, só que o Cooper Flagg, pra mim, ele é melhor defensor e mais atlético do que o Tatum quando chegou na NBA, tá bom? Então, o Cooper Flagg é o prospecto top 1, não tem discussão. O prospecto top 2 também não tem muita discussão, acho que é quase que unânime. E que o segundo melhor prospecto da classe é o Dylan Harper. O filho do Ron Harper é o segundo melhor prospecto, um belíssimo no armador, alto, forte, é um excelente slasher, ataca muito bem por dentro, consegue ótimos drives, tem muito recurso na hora de finalizar, Eurostep, finaliza bem de várias posições diferentes, finaliza bem sobre contato também, canhotinho, né?
canhotinho, que faz dele um jogador ainda mais difícil de ser marcado. É sempre mais difícil defender canhotos. O Dylan Harper é um desses canhotos, né? Ele, Harden. Inclusive, muita gente compara ele com o próprio James Harden. Eu não acho uma comparação tão descabida não, tá? Não acho uma comparação tão descabida não. Até pelo fato de ambos serem ótimos operando em pick and roll. O Dylan Harper, pra mim, é o melhor manipulador de pick and roll dessa classe e um dos melhores chegando na NBA nos últimos anos. É impressionante como ele usa bem o pick and roll, como ele usa bem os bloqueios, como ele explora bem a defesa adversária, como ele manipula a defesa adversária. Uma coisa que eu gosto muito no Dylan Harper é a forma como ele joga no seu próprio ritmo. Às vezes dá a impressão que ele é um cara até meio lento, mas não, é que ele joga no seu ritmo, ele controla bem o ritmo. Ele sabe a hora de desacelerar e de acelerar o jogo. Então, ele tem... Cara, ele é muito bom. É um baita de um armador, baita de um playmaker. Tem algumas questões, né, na defesa que eu... No geral, eu acho ele um bom defensor. Só que tem alguns momentos onde ele fica meio desligadão. E aí é uma parada que eu acho que ele vai ter que corrigir chegando na NBA. O arremesso dele não é excelente, mas é um arremesso bom. Só o arremesso dele saindo do drible, que pra mim precisa melhorar muito. Mas paradinho, catch and shoot, ele arremessa bem. Em situações de mano a mano, ele não é tão letal como ele é, por exemplo, no pick and roll. Ele cria muito melhor no pick and roll do que no mano a mano. Então, enfim. Mas no geral, cara, ele é excelente. Eu acho ele um baita de um prospecto. Lembra um pouco o James Harden, mas ele me lembra muito o Cade Cunningham. Ele lembra bastante o Cade Cunningham. Só que uma versão mais forte e canhota, né? Uma versão mais forte e canhota do Cade Cunningham. Mas ele me lembra bastante o Cade. E tem tudo pra ser o segundo escolhido da noite. É um senhor prospecto. O meu terceiro prospecto, esse vai dividir opiniões. Porque diferente da maioria que coloca o Ace Bailey como o terceiro melhor prospecto, eu coloco o Edicombe, né? Agora que eu vi que eu... Pera aí. Oh, meu Deus. Troquei a página sem ver. Aqui, agora sim. Ficou na imagem o Dylan Harper, né? Ó, Edicombe. Tá. Ficar de olho aqui. Senão eu vou falar do prospecto, vai ficar a imagem da ESPN aqui pra vocês, né? Aí é complicado. Ô, cara. Meu Deus do céu. Aqui. Aí. Pra mim, o Edicombe é o terceiro melhor da classe. É um monstro atlético. Talvez o cara mais atlético dessa classe. Eu acho que ele é o melhor atleta dessa classe. E é uma classe que tem o Cooper Flag, né? Então, isso diz muito sobre o Edicombe. É um jogador que defensivamente é excelente. Acho ele um baita de um defensor, um potencial defensivo incrível. Ele até já falou, né, em algumas entrevistas que o objetivo dele é meio que se provar pela defesa na NBA. Então ele além dele já ser um bom defensor, ele tem a questão de querer ser um defensor ainda melhor. Então é um prospecto defensivo muito bom. Ofensivamente, ele tem algumas falhas no seu jogo, falta refino pro Edicombe. O arremesso dele em movimento não é bom. Não é como se ele fosse também um excelente manipulador de bola, não é. Então ele tem essas questões a resolver. Mas, cara, arremessando, paradinho no catch and shoot, ele vai bem. É muito bom atacando o garrafão, né? Pelo atleticismo que ele tem. E eu acho ele um prospecto com menos buracos, com menos pontos de lapidação do que o Ace Bailey.
né? O Ace Bailey, pra mim, ele tem muito mais o aspecto de diamante bruto do que o Edgecombe. Né? O Ace Bailey, ele tem o tamanho, ele tem o arremesso, ele tem o potencial. Mas falta algumas coisas. Né? Falta um controle de bola melhor. Ele é um péssimo passador. Péssimo passador. Às vezes eu acho que falta um pouco de QI de basquete pro Ace Bailey também. Mas ele é um diamante bruto, né, mano? O tamanho tá ali, a velocidade tá ali, o arremesso tá ali. Mas acho que ele tem mais pontos a lapidar do que o Edgecombe. Por isso que eu coloco o Edgecombe na frente dele. O Edgecombe, só a critério de comparação, né? Porque eu falei das comparações do, 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 do Dylan e do Cooper Flag. Então tem que fazer também as comparações do Edgecombe. O Edgecombe me lembra muito o Oladipo, tá? Me lembra uma mistura de Oladipo com KCP. Entende? Já o Ace Bailey, ele me lembra o Jabari Smith. Só que uma versão mais crua do Jabari. Como prospecto, eu preferia o Jabari do que o Ace Bailey. Eu acho que o Jabari chegou na NBA mais pronto do que o Ace Bailey vai chegar. Então, só, né, pra comparação. Próximo aqui, o quinto prospecto da minha lista é o menino... Pô, tá um saco isso aqui, hein? Eu mudar a imagem e não mudar, né? Pô, saco, cara. Por que tá mudando assim? Mas enfim. Quinto prospecto da minha lista é o Trey Johnson. Tá? Trey Johnson, de Texas, é o meu quinto prospecto. Gosto demais dele, inclusive amanhã ou na terça-feira deve sair a minha análise mais aprofundada do Trey Johnson. Mas em resumo, cara, é um guard, cria muito bem o seu arremesso, é um cara que executa todos os arremessos possíveis e de todos os ângulos possíveis. Excelente score, excelente cestinha, rápido, lê bem o jogo, lê bem a quadra, é um bom playmaker, opera bem pick and roll também, rápido, como eu disse. Ele tem a questão de ser um jogador decisivo, clutch pra caramba. Ele matou várias bolas importantes pra Texas nessa temporada, em momentos de pressão. Então ele é um cara que cresce na pressão. Só que ele tem alguns pontos, né? Ele é muito franzino, como você pode ver pela imagem. Então o físico dele não é tão bom assim. O que faz com que ele seja um alvo, né? Um alvo fácil na defesa. E talvez seja o seu principal ponto de melhoria, né? A defesa. A escolha de arremessos dele, às vezes, não é a melhor também. Às vezes ele força algumas bolas que não precisava. O Ace Bailey também tem muito isso. O Ace Bailey também tem uma escolha de arremessos bem questionável. E o Trey Johnson também tem. Então, ele tem algumas questões. Mas, no geral, eu acho ele um prospecto ofensivo muito bom. Ele me lembra o Tyler Hero. Me lembra bastante o Tyler Hero como prospecto. E eu acho que ele tem tudo pra ser um estouro, né, na NBA. Ser aquele jogador com highlights maravilhosos, aquele jogador que a torcida adora, aquele cara que entra no jogo e bota fogo. Ele me passa essa sensação. E é um cara que, em clutch, ele cresce. E isso é algo que eu valorizo muito. Então, Trey Johnson é o meu quinto prospecto da classe. Sexto prospecto é ele. Jeremiah Fears. Aqui a imagem. Ó.
Jeremiah Fears, de Oklahoma. Armador também. Pô, gosto muito, tá? Gosto muito do Jeremiah. Fisicamente, ele também não é tão bom assim, né? Também é um cara franzino, também é um cara magro. Vai precisar ganhar massa muscular. Mas é um armador veloz. É um armador que não é tão atlético, mas ele tem um certo atleticismo. Tem um excelente controle de bola. Talvez tenha até o melhor controle de bola da classe. Cria bem seu arremesso. Passa bem a bola. Não é um excelente passador, mas é bom. É um cara que cortando linhas de passe vai bem. Na defesa mano a mano, ele não é tão bom. Até pela questão física mesmo. Mas marcando linha de passe, cortando linhas, né, roubando bolas, ele vai bem. Também é um cara que tem a questão de ser decisivo. Um cara que matou muita bola em clutch, em Oklahoma. Inclusive, teve muito pouca ajuda em Oklahoma, né? O elenco de apoio dele não era muito bom. O que acabou fazendo com que os turnovers e o aproveitamento dele para 3 não fossem tão bons, né? Se ele tivesse num time mais arrumadinho, com espaçamento de quadra melhor, com certeza tanto os turnovers seriam, né, menos, como o aproveitamento dele nos arremessos teria sido bem melhor, né? Então, eu acho que ele foi meio que prejudicado pela pouca ajuda. Mas eu acho ele um prospecto excelente. Gosto muito mesmo dele. Pra mim tem um potencial muito bom. Mas muito bom mesmo. Ele me lembra o Jamal Murray. E lembro o Jamal Murray em vários aspectos, especialmente na questão de crescer no clutch, de criar bem o seu arremesso. Então, Jeremiah Fears é o meu 6º prospecto da classe. Meu 7º prospecto é mais um projeto de Duke, né? Assim como o Cooper Flag. E é o Khan Knipple. Khan Knipple é o meu 7º prospecto. Seguro, jogador seguro, bem lapidadinho. Discutivelmente o melhor arremessador da classe. Uma ótima mecânica, um ótimo aproveitamento, né? Chutou para mais de 40% nessa temporada em Duke. É um cara que pontua bem, tanto na longa como na média e na curta distância. É um cara que, apesar de não ser muito atlético, é um jogador que joga de forma muito física. É o famoso tough guy. É um competidor muito voraz. É um cara que, na defesa, vai bem. Vai bem. Não é um puta de um defensor, mas eu acho ele um bom defensor. Joga físico e tal. Me lembra o Desmond Bane, só que com mais braço, né? Com mais envergadura. Sem ter o bracinho de dinossauro. E eu acho ele um prospecto muito bom. Talvez ele seja um prospecto mais seguro do que o Jeremiah Fears, por exemplo. Né? Talvez ele seja um prospecto mais seguro do que até o próprio Ace Bailey. Mas o teto do Knipple, pra mim, é menor do que desses outros jogadores. E aí, por isso, eu coloco ele em 7º. Até pra combinar com a camisa dele, né? 8º prospecto da classe, na minha opinião, é o armador que tem um dos melhores nomes dessa classe, que é o Kasparas Jakučionis, né? O Jakučionis de Illinois, né? Ele que é lituano, se não me engano. Lituano. Ele é um combo guard, né? Faz tanto a 1 como a 2. Excelente shot creator. Cria muito bem seu arremesso. Tem um excelente step back para 3. Excelente. Tem um QI de basquete muito elevado. Uma ótima leitura de jogo. Toma ótimas decisões. É um cara que cria ótimos arremessos para os seus companheiros. Se vira bem na defesa. Sólido. Né?
Talvez o teto dele não seja tão alto, mas o piso do Yakuchones, ele é muito bom. É um piso muito bom. A entrega imediata dele tende a ser muito boa. É um cara que eu vejo sendo titular no seu primeiro ano, ou pelo menos tendo potencial para ser titular. E eu gosto muito dele, cara. Acho que ele tem que melhorar um pouquinho a sua seleção de arremessos também, tem que explorar um pouquinho mais o mid-range, explorar mais também o floater. Ele explora pouco o jogo de floater, poderia, né, executar mais. Mas no todo eu acho ele um jogador muito completinho, muito seguro. Me lembra o Austin Reeves do Lakers, tá? E acho ele excelente, pra mim, oitavo melhor prospecto. O penúltimo, né? O penúltimo da minha lista, né? O penúltimo aqui do meu top 10, vulgo, nono, né? Penúltimo do top 10 é o nono, né? E é o Carter Bryant, né? Carter Bryant de Arizona. Ele é aquele clássico arquétipo de 3D. Braços longos, boa altura, bom arremesso no catch and shoot, versátil na defesa. Ele é aquele arquétipo que hoje na NBA é muito valorizado, né? É um cara que me lembra o Trey Murphy jogando. Claro, o Trey Murphy é um arremessador melhor do que o Carter Bryant. Mas o Carter Bryant tem potencial para evoluir também no arremesso. O arremesso dele no catch and shoot é bom, tá? É bom. Nos últimos jogos dele em Arizona, ele chutou para mais de 45% para 3. Então ele é um bom arremessador no catch and shoot. É um cara que executando cuts, né, cortando em direção à cesta e finalizando próximo à cesta, ele vai bem. Então ele é o clássico trendy. Falta recurso para ele no ataque em termos de controle de bola, criação de arremesso. Falta. Mas eu acho ele um prospecto muito bom e, para mim, fica entre os 9 melhores tranquilamente. E fechando a nossa lista, fechando o meu top 10, eu vou com ele, né? Uma das grandes histórias desse draft, talvez a grande história desse draft, né? Que é o nosso querido Kaman Maluat. Né? O Maluat, que é um menino que começou a jogar basquete aos 13 anos, né? Ele que tem 18, se não me engano. Ele é um prospecto de muito valor. É um menino que já se provou em contexto competitivo. Ele jogou as Olimpíadas, inclusive é o mais jovem da história a jogar as Olimpíadas. Jogou pela seleção do Sudão do Sul, que foi uma das grandes histórias das Olimpíadas, né? Fez uma campanha linda, inclusive na Copa do Mundo também. Ele que foi um achado do Luol Deng, né? É o presidente da Associação de Basquete do Sudão do Sul. O Luol Deng descobriu o Kaman Maluat. E foi muito por conta do Luol Deng que o Maluat chegou onde chegou e está chegando onde está chegando, né? Foi um dos melhores pivôs da NCAA. Fez uma excelente dupla com o Cooper Flag lá em Duke. Inclusive, esse trio de Duke foi muito bom, né? Knipple, Maluat e Cooper Flag foram excelentes. E o Maluat, cara, apesar dele ter muito a evoluir, até porque, lembrando, ele começou a jogar basquete há 5, 6 anos atrás, ele já tem muita coisa boa a seu favor. Tem um tamanho absurdo, uma envergadura absurda, é um alvo muito bom no pick and roll, para lobbies principalmente. É um jogador que tem uma boa mecânica de arremesso, só que falta lapidar algumas coisas, ele precisa de um aproveitamento melhor, mas ele tem uma boa mecânica. Então o potencial de espaçar a quadra existe no Maluat. É um cara que tem uma presença no garrafão muito forte. É um cara que faz com que os adversários desistam de atacar o garrafão, né? Então ele tem esse efeito nos adversários. É um bom reboteiro, bom shot blocker.
Mas ele precisa de lapidação, né? O potencial de crescimento dele é muito grande, a estrutura física dele é muito boa, né? Vários especialistas falam que a tendência é que ele tenha uma evolução física parecida com a que o Embiid e a que o Giannis tiveram. Então, o potencial físico dele é incrível. E pra mim ele tá entre os 10 melhores prospectos. Eu sei que muita gente prefere o Derek Queen de Maryland, que em termos de refino técnico, ele é melhor do que o Maluat, mas eu acho que o teto do Maluat é maior do que o do Derek Queen. E defensivamente eu prefiro o Maluat. Então por isso que eu coloco ele na frente do Derek Queen, que é muito bom também, tá? Mas eu prefiro o Maluat. O próprio Thomas Sorber, de Georgetown, também é outro que a galera gosta muito, mas eu também prefiro o Maluat como prospecto, né? O Derek Queen é um cara que eu acho que pode ter uma entrega imediata até melhor do que o Maluat. Mas, em potencial, eu acho que o potencial do Maluat é maior. E por isso eu coloco ele no meu top 10. Então, fechando meu top 10, eu vou de Kaman Maluat. Tá bom? Então, esses são, na minha opinião, os 10 melhores prospectos para esse draft.